Nós apresentamos também, nobre senador Paulo Paim, requerimento de iniciativa da CPI da Previdência, nos termos do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, para que o Tribunal de Contas da União execute inspeção sobre a validade e a adequação do modelo de fórmulas atuariais adotadas pelo Poder Executivo para o cumprimento do dispositivo do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º e da Lei Complementar número 101 de 2000. Por que fizemos esse requerimento? Porque o Brasil inteiro viu que as contas apresentadas pelo governo para justificar a PEC da morte, a PEC 287, a PEC antipovo, a PEC anticidadã, que está na Câmara dos Deputados, são contas falsas, igual a CPI comprova. Volto a falar, Brasil, contas falsas, igual a CPI coloca, tá certo? Para mentir para a população brasileira. E nós, senadores da República, não podemos de forma nenhuma ser conivente com esse tipo de situação. E por causa dessas contas falsas, volto a falar que pedimos o indiciamento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e abrimos mão desse indiciamento por causa do acordo para aprovar por unanimidade esse relatório que aponta exatamente as contas falsas, fraudulentas, somando contas que não podem se somarem, descumprindo a Constituição brasileira para mentir, amedrontar e assombrar o povo brasileiro com a questão de déficit da Previdência Social. Nós não podemos admitir esse tipo de atitude e temos que ser contra e ser propositivo e compromissado com a verdade, igual nós somos com a nossa CPI, senhor presidente. Apresentamos também, senhor presidente, um projeto de lei do Senado, de iniciativa da CPI, que dispõe sobre os crimes contra a Previdência Social. E, por último, senhor presidente, um projeto de lei do Senado complementar, de iniciativa da CPI, que altera a lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, para estabelecer regras de anistia, regras de remissão, regras de transação e parcelamento dos créditos tributários. Finalmente, senhor presidente, depois de 4 sessões e essa sessão longínqua aqui, graças à condescendência de Vossa Excelência, diante de todo o exposto, esperamos que conclusões desse trabalho de investigação parlamentar servirão de subsídio aos demais membros do Congresso Nacional, por ocasião da análise e deliberação sobre eventuais reformas a serem implementadas no sistema, inclusive em relação às propostas de emenda à Constituição Federal, a PEC, número 287 de 2016, de iniciativa do senhor excelentíssimo senhor presidente da República, a quem eu quero fazer um apelo para concluir. Senhor presidente Temer, senhor ministro Padilha, vamos retirar da Câmara dos Deputados a PEC da morte, a PEC 287, e vamos ler e compreender o relatório da CPI da Previdência e trazermos para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, uma proposta que atenda os jovens, que atenda o Brasil, para que atenda o futuro desse país que tanto necessita de uma esperança, de uma luz no fim do túnel. Para vocês, jovens que nos visitam hoje, para os jovens que nos escutam, eu volto a repetir, em 2018, no dia 7 de outubro, há menos de um ano, estamos todos convidados a ir às urnas. Vamos participar, vamos candidatar, vamos colocar o nome à disposição, vamos votar em ficha limpa, vamos limpar o Congresso Nacional de todos os corruptos envolvidos em corrupção, vamos ajudar a gente poder ter aqui parlamentares comprometidos com o nosso Brasil, com o nosso país, vamos votar em pessoas honestas, em pessoas íntegras, seja para presidir o Brasil, seja para governar o Estado, seja para ser deputado federal, seja para ser senador, seja para ser deputado estadual. Nós, brasileiros, somos responsáveis para ter um Brasil novo, um Brasil da esperança, um Brasil que respeite as instituições, um Brasil que respeite estudos sérios e responsáveis, igual foi esse da CPI da Previdência. Todo mundo ouviu o João, aquele menino que fez aquela declaração lá na época da esperança da primeira eleição do presidente Lula. Eu estava ouvindo ontem o João
falando que era um jovem, uma pessoa que acreditava num Brasil diferente, num Brasil livre das corrupções, num Brasil que pudesse respeitar as instituições e valorizar o nosso povo. E é isso que nós precisamos da nossa juventude, dos nossos universitários, dos nossos jovens das escolas, dos nossos jovens velhos que estão aí com 60, 70, 80 anos, que precisa ter uma aposentadoria digna, da nossa classe média, de nossa classe menos favorecida, e também dos ricos do país, que quer uma gestão adequada. Então, toda a sociedade brasileira, precisamos fazer uma frente ampla, senador Paulo Paim, para apresentar um candidato suprapartidário, um candidato que não esteja envolvido em corrupção, para que a gente possa votar para as próximas eleições. E falo para vocês, jovens do Brasil, para concluir essa fala, que não seja alguém com proposta fácil de distribuir arma para a população, porque isso não resolve o problema de ninguém. Não seja alguém com telhado de vidro da corrupção antiga, de querer falar que fazer ditadura militar no país vai resolver o problema para alguém. Nós lutamos pela resistência democrática. Me orgulho de ter sido diretor da Central Única dos Trabalhadores por 5 mandatos, de ter ajudado a construir o maior partido operário desse país, que foi o Partido dos Trabalhadores. Saí, nobre senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, quando há mais de 6 anos atrás eu tive uma audiência com o presidente José Genuíno, Delúbio Soares, que era o tesoureiro, e Silvinho, e coloquei para eles, eu era assessor do presidente nacional dos Correios, e falei, estão roubando descaradamente nos Correios e Telégrafos do Brasil, tome suas providências. E o seu nobre José Genuíno, presidente nacional do PT, seu Delúbio Soares e seu Silvinho fez cara de mercador, fez cara que nada estava acontecendo nos Correios. 3 meses depois da minha fala com eles, foi fotografado R$3.000 sendo passado dentro dos Correios, naquela corrupção que originou a CPI do Mensalão, aonde toda aquela coisa ruim veio ao Brasil, demonstrando que os corruptos tinham que estar na cadeia e tinha que ser colocado no seu devido lugar, senador Paulo Paim. A partir daquele dia, eu não tinha mais condições de conviver no PT, não tinha mais condições de ser do Partido dos Trabalhadores, porque quem estava dirigindo o partido que eu acreditei, que eu dei minha vida de universitário, quando eu entrei na UNB em 78, um ano antes da fundação do PT, ajudei a coletar assinaturas e fui nas bases poder ajudar a construir o partido, e aqueles que dirigiam o partido não tomaram as providências para conter as corrupções. E a CPI do Mensalão, e a CPI que vem, a Lava Jato, e todo mundo demonstrando o envolvimento de alguns, enlameando aquele partido que eu dei minha vida para construir por 30 anos, e que o senhor deu. Então, depois daquilo, eu não podia mais conviver no Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu mudei de legenda, senador Paulo Paim. E hoje estou aqui, defendendo uma frente suprapartidária, de quem não tem processo da justiça, de quem possa ter, de fato, condição de representar o Brasil. Para concluir, confiando em vocês, jovens, vocês estão aqui presentes nos visitando, vocês jovens que nos visitam, vocês que nos ouvem, vocês que possam nos ajudar. O ano que vem em Brasília vai ter eleição também, eu com certeza estarei como pré-candidato, senador Paulo, pré-candidato a poder continuar no Congresso Nacional e poder continuar falando a verdade, poder andar de cabeça erguida, sem precisar esconder atrás da pilastra, porque como servidor público concursado que sou, não preciso de viver da política e da corrupção para desviar recurso público. Estou aqui para poder defender e ajudar o Brasil a ter mais dignidade e clareza na política.